Bom dia. Antes de falarmos sobre teoria do campo cristalino, gostaria de falar um pouquinho sobre como seria a TLV para complexos metálicos, né? Então, imagine você se a gente começar com um complexo, né? Se nós pegarmos um complexo, então o que nós vimos? Na formação do complexo, ele é sempre como se fosse é uma reação ácido-base de Lewis, onde você tem um ligante formando aqui um complexo, né, onde contém 6 moléculas de água, por exemplo, neste caso, e temos um dado, né? Qual que é o dado? Se você pegar esse complexo e verificar o magnetismo dele, nós vamos verificar que ele é um complexo de spin baixo. Então, esse dado aqui passa a ser essencial para a gente ter uma ideia de como explicar, né, um complexo como esse. Olha, quando nós pegamos aqui o cobalto, né, o cobalto 3+, a configuração dele vai ser argônio, 3D6. Né? Ele é 4s2, 3d7, perde 3 elétrons, perde primeiro do 4s, depois do 3d. Né? Então, nós vamos compreender o seguinte: na TLV nós vamos entender que, como é uma reação de ácido e base de Lewis, nós vamos ter que achar aqui orbitais vazios D, né? E vamos ter que preencher. Então, como nós temos aqui 6 elétrons, então nós temos desta forma, seguindo a regra de Hund. Mas só o que vai acontecer? Nós precisamos de ter 6 moléculas de água doando pares de elétrons. Então, os orbitais em cima do metal têm que estar vazios. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos expandir aqui, ó, 4s e para o 4p. E vamos, como nós sabemos que ele é de spin baixo, né? Tá aqui. Então, com este dado, nós vamos preparar o sistema da seguinte forma. Nós vamos pegar esses 3 orbitais aqui e vamos spin baixo. Então, nós vamos emparelhá-los. Nós vamos gastar energia para emparelhar. E depois nós vamos pegar esses outros 2 orbitais aqui, com mais o orbital S e com mais os 3 orbitais P, e formar os nossos orbitais híbridos do tipo SD2, SP3. Quando a gente coloca, significa que nós estamos pegando o orbital 3D, 4s e 4p. Né? Então, a hibridização do cobalto, formando aqui o complexo octaedro com a água, é um complexo octaédrico spin baixo, e justamente por ele ser octaédrico, a hibridização tem que ser do tipo SD2SP3. Ok? Vai ser importante para nós, por quê? Porque se eu coloco, por exemplo, que eu tenho um complexo como o do níquel, 2+, mais 4Cl-, e se eu disser que ele é NiCl4, 2-, e eu falo que ele é spin alto,
né? E o níquel 2+, ele é um argônio 3d8. Ora, então nós temos aqui os orbitais Ds. Nós vamos ter eles aqui. Vamos ter os D8. Você tem aqui 5. Com 3 orbitais totalmente emparelhados, 2 elétrons emparelhados. Para ele continuar com spin alto, ou seja, ter elétrons emparelhados, o que nós vamos fazer? Como nós precisamos de 4 pares de elétrons, nós vamos então pegar o 4s e 4p e formar os nossos orbitais do tipo sp3. Desculpa. Vamos formar aqui os orbitais sp3 vazios que vão receber os pares de elétrons do nosso orbital. Tá certo? Então, acho que isso é importante, né, para a gente deixar claro para nós. Deixa eu apagar aqui só para ficar bonitinho. Então, tá. Então, continuando aqui, nós vamos ter que agora, vamos pegar ainda esse caso do D8 e vamos pensar nele, né, com Cn menos 4Cn. Então, nós vamos ter o NiCN4, 2 menos, só que ele vai ser do tipo spin baixo. Então, o que vai acontecer? Quando você tem o níquel 2+, que ele é argônio D8, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. E você vai ter aqui, ó, spin baixo. Então, nós vamos emparelhar todos os orbitais. Então, você vai ter esse orbital D vazio. E nós vamos ter que expandir aqui para o 4s e para o 4p. De tal forma que nós vamos ter aqui os nossos 3 orbitais. Mas nós vamos pegar 4. Né? Então, vai ser do tipo DSP2. Observa que o orbital D, se ele estiver no plano XY, e você pega o PX e o PY, você não tem componente na direção Z. Então, o que acontece aqui é que você vai ter 4 lobos formando um quadrático plano. Né? Então, você vai ter o níquel e você vai ter aqui complexo desta forma. Tá certo? Quadrático plano. Né? Enquanto que este outro daqui, ele é tetraedro. Então, você precisa de um dado experimental, spin alto ou spin baixo, para que você saiba se você vai ter um complexo do tipo sp3, tetraédrico, ou um dsp2, que é spin baixo, ou quando você tem um complexo octaédrico, você vai olhar e você vai ter ou uma hibridação do tipo D2sp3, ou quando ele está spin alto, complexo spin alto, você vai acabar tendo hibridação do tipo sp3d2, que aí você vai pegar o orbital D aqui dessa camada. Tá certo? Então isso é só mesmo para a gente, muitas vezes a gente fala desse tipo de hibridização, né? Desses orbitais, e então eu quis fazer essa pequena introdução aí a esse assunto. Pois bem, mas vamos falar agora do campo cristalino. Então, a teoria do campo cristalino
como é que nós vamos lidar, né, trabalhar com isso? Então, ele surge justamente para tentar explicar as cores, né, quando os metais estão enclausurados, estão presos dentro de um campo. Tá? Então, de uma forma geral, nós vamos estar sempre trabalhando com um metal, geralmente com uma certa carga. Você vai ter um certo ligante, que tem que ser uma base de Lewis, então ele tem que ter um par de elétrons. Você vai ter que geralmente 6, né, desses, e você vai gerar um complexo do tipo Ml6. Então vamos pegar aqui inicialmente num octaedro. Então, se você imaginar, nós temos um metal, você tem os ligantes aqui em volta. Certo? E na teoria do campo cristalino, o que nós vamos dizer é que estes pares de elétrons aqui, olha, de alguma forma vai gerar uma repulsão aos orbitais desses que têm elétrons. Né? Então você tem orbitais que têm elétrons, e esses orbitais, vou pegar aqui o caso, por exemplo, do TZ2, né? Então você tem aqui o orbital DZ2, ele vai ter uma repulsão, né, entre esses dois. Tá? Então, essa repulsão aqui, ó, que nós vamos tratar dela, é uma repulsão que vai estar aqui. Ó. Esse amarelo ficou muito ruim, né? Mas só para mostrar. Então, a gente vai tratar isso como se fosse uma repulsão eletrostática. É uma abordagem simplificada, né? Vocês já podem notar que é uma descrição mais simplificada. Tá? Nós vamos falar de orbitais, mas não vamos falar de ligação química daquela como nós vimos lá na teoria de orbitais moleculares, não. Pois bem, então qual que é a abordagem disso? A abordagem é uma abordagem baseada na interação eletrostática entre o par de elétrons da base de Lewis e os orbitais D do centro metálico, levando à quebra da degenerescência. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte: se você tem aqui o metal na fase gasosa, ou seja, está ele sozinho, você vai encontrar os orbitais degenerados lá bonitinhos. Né? Imaginem vocês que eu vou representar como se esse metal estivesse dentro de um campo esférico. Se ele estivesse dentro de um campo esférico, representando os elétrons, né? Então, tinha que ser aqui esférico. Né? Um campo esférico com elétrons em volta, como é que você ficaria tendo isso? Você faria esses orbitais desses subirem de energia, se eles tiverem elétrons. Certo? Aqui nós temos todos eles. Agora, uma vez que fez isso, isso aqui é devido à interação eletrostática. Ela sempre vai ter mesmo, essa repulsão eletrostática. Acontece que essa nossa esfera, ela não é esfera. Ela está na forma de um octaedro, ou seja, ela é pontual. Ela tem aqui pontos muito bem definidos. Tá? Então, nós vamos representar isso de forma equivalente por esse outro sistema. E isso vai acontecer o quê? Que aqueles orbitais que estão na direção do ligante, que são 2, esses vão repelir mais ainda.
E os outros orbitais, os outros 3, repelem menos, porque eles tangenciam apenas os ligantes. Tá? Nós vamos, de acordo com teoria de grupo, numa simetria octaédrica, esses 3 orbitais eles são degenerados, são do tipo T2G, e em cima aqui eles são do tipo EG. Desta forma, nós vamos aprender algumas coisas já de cara. Primeiro, se houve esse desdobramento e se eu tenho elétrons aqui dentro deste campo, né? Então o metal, sentindo o campo desses ligantes, os seus orbitais vão quebrar a degenerescência de forma a formar orbitais EG e T2G. Então a primeira coisa que nós já vamos perceber é que essa transição aqui, esse gap aqui, que nós vamos chamar de delta O, e alguns livros mais antigos chamam de 10dq, tanto faz, mas nós vamos usar essa terminologia delta O de octaédrico. Essa diferença aqui de energia, ela cai na faixa do visível. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos fazer. Então se nós pegarmos o delta O igual a HNI ou igual a HC sobre lambda, nós vamos ver que esta frequência ou esse comprimento de onda cai exatamente na faixa do visível. E nós vamos perceber, né, obviamente, que se eu tenho elétrons tudo aqui, essa revolução aqui tem que ser igual a se fosse de uma esfera. Né? Então, aqui para baixo, você tem cerca de 2/3, 2/5, desculpa. E aqui para cima nós temos 3/5. Certo? Então aí nós temos essa diferença. Quais são esses orbitais que estão aqui em cima? Bom, e quais são os T2Gs? Foi o que eu falei, né? No mesmo. Para quem não viu, a gente pode mostrar aqui nesses orbitais. Observa os orbitais EGs, que são do tipo, que estão na direção do ligante, lá, e o dx2 menos y2. Enquanto que os orbitais dxy, dxz, eles estão no meio, né? Observa, no meio do quadrante aqui. Né? Então a repulsão deles é menor. Ok? Ora, com isso, então, surge uma ideia, né? Vamos falar agora de um conceito, que é o conceito da energia de estabilização do campo cristalino. Essa energia de estabilização do campo cristalino, nós vamos fazer isso dessa seguinte forma. Né? Eu vou começar já a trabalhar só com a parte que interessa aqui, ó. Que são os EGs e os T2Gs. Então, eu saio do metal daquela forma esférica, né? E ele se desdobra desta forma num campo octaédrico, né? Para um MI do tipo ML6. Então, se eu pego e vamos calcular a energia de estabilização devido a essa quebra de degenerescência. Isso é importante frisar que essa energia de estabilização é uma energia a mais. Né? Porque um ligante, quando ele está interagindo com o metal, se ele tiver carga negativa e o metal carga positiva, você tem interação de polo de íon-íon. Se for água, é íon de polo. E além disso, você tem ainda essa energia de estabilização do campo cristalino. Neste caso, então, a energia do campo cristalino vai ser dado por, ora, se é um D1, se é um metal que tem apenas um elétron no orbital D, ele vai vir para onde aqui? Ele vai vir aqui para baixo. Então, nós temos aqui, olha, lembrando que daqui para baixo
é 2/5. Então, nós temos menos 2/5 de ΔO. E assim por diante. Se nós fizermos por D2, eu vou ter aqui menos 4/5 de ΔO. E se for D3, eu vou ter menos 6/5 de ΔO. Tá certo? Vamos lá, aqui ó, eu tenho mais um, então eu vou ter mais um. Agora, se eu tiver um quarto elétron aqui, eu vou me deparar com a seguinte situação. Eu tenho duas situações. Ou o elétron vai se emparelhar aqui embaixo, ou ele vai preferir gastar essa energia do ΔO, esse ΔO aqui, para poder colocar o elétron aqui em cima. Quando que isso vai acontecer? Bom, se a energia de emparelhamento for maior do que o ΔO, então nós temos a ideia de campo forte, campo fraco, desculpa, ou seja, spin alto. Então, o D4, ele vai preferir vir aqui para cima. E aí, nesse caso, nós vamos ter 3 vezes 2. Nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual a 3 vezes menos 2/5 mais 1 vezes 3/5. É isso? Não é isso? Então, eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho menos 3/5 de ΔO. Né? Lembrando que aqui tem isso aqui tudo ΔO. Eu tenho isso. Eu posso continuar fazendo, então D5 eu vou ter aqui mais 1. E aí, a minha energia de estabilização do campo cristalino é igual a 0. E o D6? D6, a energia de estabilização do campo cristalino é igual a... Bom, se for D5, está aqui. D6 eu tenho energia de emparelhamento aqui. Mas eu também vou emparelhar aqui. Então, eu volto a ter menos 2/5 de ΔO. Certo? Se eu colocar o D7, eu tenho energia de estabilização do campo cristalino, que é igual a menos 4/5 de ΔO. Ou seja, eu coloquei mais um elétron aqui e mais um elétron aqui. Agora, o D8, tanto faz. O D8, eu vou vai ser D8 aqui, D8 aqui. Aí tanto faz, porque mesmo que seja spin alto e spin baixo, não vai ter diferença, você vai sempre chegar nesse arranjo. Né? Então, nós temos aqui menos 6/5 de ΔO, D9 vai ser menos 3/5 de ΔO, e o D10 vai ser igual a 0. Tá? Mas eu tenho uma outra situação que é quando eu tenho aqui, ó, P menor do que o ΔO. Então, se for neste caso, nós vamos aqui apagar, vamos fazer o D4.
E como é que fica a energia de estabilização do campo cristalino? Bom, então para a gente fazer isso, eu vou apagar aqui. Temos aqui D4. E aí, como é que seria, então, aonde nós vamos colocar o D4? Né? Então, se nós temos 3 elétrons aqui, nós vamos o quê? Emparelhá-lo. Ele vai ser spin baixo. Por quê? Porque ele vai preferir emparelhar do que gastar essa energia de ΔO. Então, você tem aqui, ó, spin baixo. E aí, gente, o que acontece? Eu vou ter aqui, olha, 4 vezes 2 quintos, então eu tenho menos 8 quintos de ΔO. Só que eu tenho uma energia de emparelhamento. Vou botar mais um P aqui. Né? E o D5? O D5, nós vamos ter mais um aqui e mais um aqui. Então, nós temos 2, 4, 5. Então, nós temos menos 10 quintos de ΔO mais 2P's. O T6 já vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter uma energia de emparelhamento que já tinha aqui. Então, você vai criar uma outra aqui. Então, nós vamos ter menos 12 quintos de ΔO mais 3P menos P. Né? Isso aqui vai ser 2P. Ok? E por fim, nós vamos ter o D7, que aí vai ser alguma coisa igual a... Nós vamos pegar um aqui e vamos começar a colocar aqui. Quando a gente faz isso, nós vamos ter menos 12 com mais 3, a menos 9 quintos de ΔO, mais quantos P's? Eu tenho 3 P's com menos 2 mais P. Então, nós temos aqui o outro conjunto, de tal forma que agora, a partir daqui, o próximo, quando fizer D8, aí vai ser igual ao anterior, né, que a gente já tinha feito aqui. Então, observe que nós temos aqui duas situações. Né? A situação de D4 até D7, a gente vai ter que estar sempre olhando. Ele é de spin alto e spin baixo. E isso, né, temos alguns aspectos que temos que levar em conta para sabermos se a energia de emparelhamento vai ser menor ou maior do que o ΔO. Tá certo? Então, para resumir, está aqui. Né? Nós temos os orbitais degenerados. Ele vai descer 2 quintos ou 3 quintos. Essa diferença é chamada de ΔO. Né? E você tem duas situações. Ou ele se torna de campo fraco, ou seja, alto spin, ou de campo forte, baixo spin. Tá? Então, vamos ver que tipo de impacto que isso tem. E aí eu gostaria de começar falando, por exemplo, de uma interação como, vamos pegar aqui o ΔH de hidratação. O ΔH de hidratação, nós temos ΔH de hidratação. Então, se a gente pega um caso desse, o que vocês já viram? Né? O ΔH, ele é isso aqui, ó, N mais gasoso mais indo, né, quando você coloca em meio aquoso, para M. E aí, gente,
nós já não vamos mais reconhecer, porque em meio aquoso, o que você tem, na verdade, é este complexo aqui, N mais aquoso. Tá? Se nós perguntássemos de um modo geral, nós vamos falar que a interação íon, nós temos um tipo de interação que é do tipo íon-dipolo. Né? Se nós varremos todos os íons do tipo M2+, então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a energia de interação entre esses dois é do tipo a carga do íon, é proporcional, né, à carga do íon, vezes o momento de polo da água, dividido pela distância ao quadrado. Então, gente, se nós fôssemos calcular isso aqui, para um íon como cálcio, magnésio, lítio, tá tranquilo, é isso aqui. Agora, se você pegar os íons M2+, ao longo da linha da tabela periódica, nós vamos ter que adicionar aqui mais uma coisa. Energia de estabilização do campo cristalino. Se nós lembrarmos que esses complexos aqua, da terceira linha da tabela periódica, né, dos metais de transição ali, eles são de spin alto, né? Então nós podemos imaginar uma figura assim. Nós vamos adicionar aqueles dois termos. Primeiro nós vamos adicionar este termo aqui. Então, eu vou pegar isso. Vou colocar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso aqui seria os DN, variando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seria como o escândio mais 2, o 5 aqui é o manganês 2+, tá bom? E o que nós vamos fazer? Se nós formos pegar só essa parte do íon dipolo, a nossa expectativa, vou colocar aqui menos ΔH, porque esse ΔH de hidratação é sempre negativo, né? Então eu vou alterar aqui só para a gente colocar ele assim no formato mais bonitinho. Vou tentar fazer uma reta aqui, ó. Quase que deu, né? Vamos supor que deu. Então essa reta aqui é aquela que a gente pensa que é do tipo Z vezes μ sobre R. Né? Como isso aqui é constante, você só varia o R. Ao longo dessa linha, o R, né, o raio dos átomos, o raio está diminuindo, consequentemente, a interação vai aumentando, e como vai ficando mais negativo, mas como aqui eu estou pegando um sinal menos aqui no eixo dos Y, então eu tenho uma reta assim. Agora observe, se nós vamos agora colocar os valores, nós vamos ter que somar agora. O que nós temos que somar? Nós temos que somar os valores, e aí eu vou até mudar aqui de cor para facilitar. Nós vamos mudar e vou colocar aqui as energias do ESC, mas para spin alto, porque eu sei que com a água os complexos são de spin alto. Então, quando nós colocamos isso, nós vamos ver que nós vamos ter que aqui adicionar o valor de menos 2 dQ. A partir desta linha, nós vamos colocar aqui 4. A partir do 3, nós vamos ter aqui, né, vamos ter essa linha. Né, e depois nós temos aqui menos 6 dQ, né, com mais 3, nós vamos ter 3 dQs, né,
Então, nós vamos ter alguma coisa aqui assim. E depois o 5, nós vamos ter ele aqui. Por fim, nós vamos repetir isso aqui. O 6, nós vamos subir. O 7, nós vamos subir 2 vezes. O 8, então aproximadamente aqui, nós vamos subir 6 vezes. Né? E depois o 9, nós vamos subir 3. E o 10 é 0 novamente. Então, a nossa expectativa é que as energias de hidratação vão variar alguma coisa assim. Ok? Formando essas duas. Se a gente pegar aqui como 0, então, tanto esse seria algum valor aqui, isso aqui seria assim. Então, nós teríamos alguma coisa desse tipo. Está compreendido, gente? Olha, isso vale para várias coisas. Potencial de oxirredução vai variar nessa sequência. Tudo que depende, né, dessas energias de interação entre o ligante e o metal, estabilizando o metal. Né? Potencial de oxirredução. Você está reduzindo o metal? De onde está saindo os elétrons? Ou de onde está recebendo elétrons? Os orbitais desse. Então, vai estar sob influência desse campo cristalino. Tá? Então, vamos lá ver o que acontece. Esse é um dado experimental. Observa que o dado experimental de ΔH, de hidratação, nós vamos ver aqui, essas barras são as barras de erro. Né? Então, observa que elas, dentro dessa barra de erro, você vê claramente este comportamento aqui. Né? Se essa barra ultrapassasse essa linha verde, poderia ser qualquer coisa aqui. Né? Mas não, ela está menor, então, de tal forma que deixa claro que o comportamento deveria ser esse aqui mesmo. Certo? Então, essa aqui é a nossa energia de estabilização do campo cristalino. Energia de rede, por exemplo, de compósito de ônibus, quando tem metais de transição. Nós vamos também observar algum tipo de comportamento. Neste caso, é de spin alto. Então, por isso que ele tem esse comportamento. Tá bom? Essa tabela mostra um pouco do que nós estávamos falando dos complexos. Gostaria que vocês caminhassem aqui por ela, né, na D5, manganês 2+, ele é D5, ferro 3+. Observe que quando a energia de emparelhamento, 290, tem um dado aqui muito importante, que as energias de emparelhamento foram calculadas pelo átomo na fase gasosa. Em complexos, eles são menores, da ordem de 10 a 30%. Então, o que nós observamos é que, dependendo do ligante, olha, o Cl- sempre é o menor para todos eles. A água é menor também. E o Cn- é sempre o maior, que apresenta o maior valor aqui, ó, né? Deveria ter consertado aqui, 10dQ, né? Ou ΔO. Então, qualquer que seja esses, nós vamos ver sempre este comportamento. Né? Olha aqui os valores. Quando nós pegamos o mesmo átomo, né, e pegamos o mesmo tipo de ligante, água aqui, o Cn-, nós vamos ver que quando a carga é maior, o delta é maior. Então, isso está de acordo com a ideia de que é uma interação eletrostática. Né? Essa foi a hipótese, fizemos a teoria, agora nós estamos observando experimentalmente que ela se comporta como esperado. Tá bom? Quando você tem cargas maiores, você vai ter maior delta. E observa também que sempre quando a energia de emparelhamento é maior do que o delta, você apresenta spin alta. Quando é menor, apresenta spin baixa. Tá? Nesse caso aqui, ó, não houve erro, porque aqui é o valor da fase gasosa. Se você tirar 30% daqui, ele vai ficar menor do que 250, por isso que ele fica spin baixo. Bom,
Então, nós vimos que a carga do íon é importante, o tipo de metal também é importante e o ligante. Tá? Aqui são mais dados, né, coletados aqui no livro do Atkins. Nós vamos ver os valores, aqui está dado em centímetro menos 1, mas é a mesma ideia. Quanto maior o valor, maior é o delta. Né? E segue sempre a mesma tendência para todos os metais. Né? Sempre esse é maior do que esse, e esse é maior, está numa ordem crescente aqui, para todos os metais. Tá? Então, isso é mais uma indicação, né, de que a teoria ela consegue explicar bem todos esses sistemas. Então, o que quando estão em parênteses, aqui são de spin baixo, observa que o ródio apresenta spin baixo, né, para todos eles. Tá? Então, para nós fecharmos, aqui tem a parte do campo magnético, do momento magnético. Esse é o calculado e esse é o experimental. Então, você acha que o S ele é dado por isso aqui, e o Mi, né, é dado a partir dessa raiz desse sistema. E o que a gente observa é o valor certinho, batendo com o valor experimental. Claro que é aproximado, né, porque tem um erro experimental, mas é muito próximo. Né? Tá certo? Então, gente, nós podemos, para fechar esta aula, tirar as seguintes conclusões. Primeiro, nós temos aqui, né, os fatores que afetam o valor de desdobramento do campo ligante. Primeiro, o íon. Então, o íon é importante, geralmente os íons com carga menor, depois maior, e assim por diante. O número de oxidação, obviamente, quanto maior a carga, maior o desdobramento. A linha da tabela periódica, onde se encontra o metal, é o caso, né? Ródio, rutênio, paládio, que estão já na quarta, na quinta e sexta linha lá embaixo, eles vão se desdobrar mais. Tá? No campo, geralmente, todos esses elementos são de spin baixo. Tá? A simetria do campo, isso depois nós vamos falar, tetraédrico, octaédrico. E, por fim, o ligante. E o ligante, o que foi feito? Né? O Ricardo Yoshida aqui propôs uma série espectroquímica, que aqui nós estamos escrevendo uma parte dela, onde que ele selecionou os ligantes e concluiu de que, né, esses elementos aqui, iodo, bromo, né, sulfeto, tiocianato, cloreto, são de campo fraco, ou seja, spin alto. E esses outros aqui mais à frente, né, NO2, trifenilfosfina, CN-, CO, são aqueles ligantes que levam a spin baixo, ou seja, de campo forte. Tá? Então, isso aqui é sempre algo que a gente vai estar sempre consultando quando nós vamos falar de TCC. Gostaria só de chamar a atenção de que nós partimos do pressuposto de que é uma interação eletrostática. Mas aqui começa a ter um determinado problema, porque o CO é uma molécula neutra, com um momento de polo muito pequeno. E ele é o que mais faz desdobrar o campo, onde que o ΔO é maior. Todos os complexos de CO são de spin baixo. Tá? Então, isso é algo que meio que contradiz a base da teoria. Lá na frente, quando nós vamos falar de teoria do campo ligante, nós vamos abordar este assunto. Tá bom? Então, nesta primeira aula aqui, que é uma aula de revisão, eu vou parar por aqui. Um abraço a todos.